A gente se reencontra para falar sobre as atualidades na guerra da Ucrânia e mesmo tratando de algumas atualidades, nós não seremos capazes nesse vídeo de tratar de todas elas, porque dentro de uma guerra, como todo mundo sabe, a primeira vítima costuma ser a verdade e, portanto, é necessário ter um pouco de recuo para poder analisar mais corretamente, mais concretamente, o que de fato está acontecendo. Então, eu queria começar falando para vocês do que ocorreu recentemente na Ucrânia, mais especificamente nesse mês de setembro. Vamos falar do referendo que a Rússia promoveu na Ucrânia, dos referendos, na realidade, que a Rússia promoveu na Ucrânia. Na verdade, moradores de Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporísia, que são regiões na Ucrânia que representam em torno de 15% do território ucraniano, votaram em setembro, entre os dias 23 e 27, um referendo de adesão à Rússia. Este referendo venceu para o sim na adesão à Rússia desses territórios com mais de 90% na média. A gente pode se perguntar se um referendo em meio à guerra é legítimo, em meio ao conflito, de toda forma. Esse é o questionamento que faz o governo de Kiev, porque, na realidade, os civis poderiam se sentir coagidos a votar por determinada opção específica, já que o clima não é um clima pacífico. Mas o analista militar suíço Jacques Beau nos adverte que, embora o governo de Kiev nos faça essa advertência, esse mesmo governo, nas regiões de Donetsk, Zaporísia e Kherson, bombardeou filas de civis que esperavam para votar no referendo. É importante lembrar, agora, em outubro, do comecinho da guerra, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, do fato de que, no final de março e começo de abril, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs à Rússia uma negociação na qual ele poderia reconhecer as repúblicas do Donbas, poderia reconhecer a soberania da Crimeia e queria negociar também o Estatuto de Neutralidade da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia se comprometeria a não entrar na OTAN. Só que o primeiro-ministro Boris Johnson, à ocasião, disse ao Zelensky que, caso ele continuasse nessa pegada de negociação com Moscou, ele não receberia nenhuma ajuda ocidental e muito provavelmente receberia sanções ocidentais. Essa é uma hipótese que eu levanto aqui. Então, por esse motivo e por outros motivos que nós desconhecemos, que nós podemos apenas supor, Zelensky assumiu uma postura beligerante frente ao governo de Moscou. Mas nós estamos falando dos referendos e de algumas regiões na Rússia. É mais interessante que a gente possa falar desses referendos e dessas regiões observando o mapa. Então, mostremos o mapa e apontemos no mapa quais são essas regiões. Vejam, tudo que está em vermelho são as regiões que foram anexadas recentemente pela Rússia, de cima para baixo. A região de Lugansk, abaixo Donetsk, abaixo Zaporísia e mais abaixo Kherson. Abaixo de Kherson, em roxo, está a República da Crimeia. A República da Crimeia, como vocês bem devem lembrar, foi anexada pela Rússia em 2014, após o golpe de Estado que houve na Ucrânia. Mas continuemos com as atualidades. A verdade é que no mês de setembro, a Ucrânia obteve sucesso em várias operações. Isso se deve à assistência militar ocidental à Ucrânia, sobretudo uma assistência que veio dos Estados Unidos e da Alemanha. Do início de setembro até o dia 13, os ucranianos reconquistaram mais de 6.000 quilômetros quadrados no sul e no leste ucranianos.
mas eles reconquistaram mais especificamente mais terreno na região de Kharkiv. A região de Kharkiv está no nosso mapa circulada de verde. E mais especificamente na região de Kharkiv, um território cuja recuperação foi muito comemorada foi a cidade de Izium, considerada um entroncamento de transporte e a porta de entrada para a região do Donbas, através da rodovia M03. Eu quero que vocês prestem atenção no fato de que a região do Donbas consiste em Lugansk e Donetsk, ou seja, essas duas regiões de vermelho mais acima do mapa. Portanto, a partir da reconquista dessa cidade, o abastecimento do Donbas com qualquer coisa que venha de dentro da Ucrânia se torna praticamente inviável. E a Ucrânia começa a disputar mais fortemente com os russos a região de Kherson, no sul, próxima da Crimeia. No entanto, é necessário saber que a região de Kherson agora é considerada por Moscou, depois do referendo, como território russo. E os russos disseram que utilizariam-se de todas as armas que têm ao seu dispor para defender os seus interesses e a sua pátria. Ainda para o analista militar Jacques Beau, a gente tem tendência de ver tudo em preto e branco, quando na realidade a verdade é composta de tons de cinza. A retomada de Kharkiv pelos ucranianos foi muito mais uma vitória ucraniana do que propriamente uma derrota russa. Os russos já tinham abandonado essa região, porque na realidade os russos não tinham destinado sequer tropas suficientes para controlar a cidade e a região de Kharkiv como um todo. A ideia era concentrar as tropas ucranianas na região de Kharkiv para que os russos voltassem para defender a região do Donbas, aonde eles previam de realizar os referendos que nós mencionamos. Essa vitória, então, foi ruim militarmente para os ucranianos. Por quê? Na verdade, os ucranianos foram recebidos pela artilharia russa e por emboscadas que foram colocadas no meio do caminho pelo exército russo. Em Kherson e Kharkiv, só nas 3 primeiras semanas de setembro se estima que mais de 7.000 soldados ucranianos tenham perdido a vida. Parece ser verdade que a Rússia tomou muitas precauções em não atacar alvos civis no meio do conflito militar. São palavras do coronel do exército americano Douglas MacGregor, ainda no início do confronto. Veja você mesmo. To retired Colonel Douglas MacGregor, who joins us now. Sir, what's the strategy? Putin attacks a nuclear power plant. What's the strategy behind that? Is it just to intimidate civilians? The strategy was not to attack any power plants or the power grid. The Russians have very carefully avoided interrupting any power. No damage to communications, no damage to any of the things that are essential, like the water supply. What you're seeing is that the Russians have now driven what is left of the Ukrainian forces, who are taking refuge in population centers, cities, because they have no mobility, no air defense, no air cover, no logistical infrastructure. They are now mingling with the population, much as we've seen in the Middle East. Whenever we drove the Islamists out of business, they ran into cities, used people as shields, the civilian population, and tried to avoid being annihilated. And I think that's essentially what's happening today with the population being used by the Ukrainian forces to avoid destruction. Do you think Putin will pull what I would call a Grozny? Grozny was the capital of this breakaway republic. He flattened it when the civilians resisted. Yes. You're going to see this. I mean, is he going to flatten Ukraine? No, absolutely not. In fact, he's worked hard to capture most of it intact. Surprisingly little damage, frankly, Stuart. Much less damage than we inflicted on Iraq when we went into it either in 91 and again in 2003. Have to live through. Sim, mas a situação atualmente, muitos podem questionar, mudou. É verdade? É verdade.
Circula na mídia ocidental que o Putin teria ameaçado utilizar a bomba nuclear. A verdade é que ele não disse que usaria arma nuclear. No seu discurso, ele nem sequer menciona a expressão arma nuclear. As primeiras respostas russas a um eventual ataque massivo ocidental ou ucraniano muito provavelmente viriam através das armas hipersônicas, que são um monopólio atualmente no mundo militar do exército russo. São armas que não encontram no mundo, em lugar nenhum tipo de escudo. É importante lembrar também que essa histeria em torno de armas nucleares se criou não foi a partir do discurso do presidente Putin, mas na realidade, quem mencionou armas nucleares em primeiro lugar foi a primeira-ministra britânica Liz Truss, que afirmou que estaria pronta, antes mesmo do discurso do Putin, a lançar uma guerra nuclear, inclusive se isso significasse uma aniquilação global. Desde abril, além disso, o presidente Joe Biden revogou a lei do, abre aspas, no first use das armas nucleares norte-americanas. A lei do no first use significa que, dentro de um confronto, os Estados Unidos não poderiam se permitir utilizar a arma nuclear antes que o inimigo o fizesse. Agora, os Estados Unidos se permitem utilizar a arma nuclear em primeiro lugar. A Rússia, por sua vez, diante da perda de territórios e de algumas derrotas, declarou mobilização militar parcial da sua população. De acordo com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, a primeira onda de mobilização vai ser composta por em torno de 300 mil militares que estão na reserva e que já serviram às Forças Armadas. O Ocidente comemora a mobilização parcial russa. Por exemplo, Bridget Brink, a embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, disse que esse é um sinal de fraqueza e de fracasso russos. E o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, acredita que se trata propriamente de uma admissão de que a invasão à Ucrânia está dando errado. Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, convidou o mundo inteiro a lutar contra a tirania, mesmo que a Europa entre atualmente, oficialmente, em recessão por causa das sanções impostas à Rússia desde o início do conflito, com um forte risco de ter cortes de energia durante o inverno. Ele diz que uma vitória da Rússia seria um sinal verde para regimes autoritários que têm a intenção de invadir países vizinhos. Ora, o secretário-geral da OTAN, que é uma organização militar que contém os Estados Unidos, ao afirmar que o mundo inteiro deve lutar contra a tirania de países que invadem outros países em benefício próprio, faz com que a gente se pergunte se por acaso ele não estaria olhando para o próprio umbigo, porque a OTAN contém o país que mais invadiu outros países no século XX e no século XXI, que se chama Estados Unidos da América. O secretário-geral da OTAN acrescenta que as sanções contra a Rússia estão tendo efeito sim, porque ela teria perdido seus mercados de petróleo e gás mais lucrativos, no caso, especificamente, a Europa ocidental. Nós, neste vídeo, por falta de uma análise mais aprofundada, ainda não mencionaremos a questão das explosões nos gasodutos Nord Stream 1 e 2. Isso virá em um vídeo muito em breve. No dia 8 de setembro desse ano, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken anunciou uma ajuda entre empréstimos e dinheiro e entre armamentos no valor de 2,5 bilhões de dólares à Ucrânia e a países vizinhos que possam, porventura, se sentir ameaçados pela Rússia. Os Estados Unidos, maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia, já forneceram em armas, desde o início do conflito, o equivalente a 15 bilhões de dólares, o que ajuda a manter o conflito quente. Mas falemos um pouco da situação na Rússia. Quais são os efeitos objetivos
que essas sanções têm causado na economia russa. Depois da invasão em fevereiro, o preço do barril de petróleo passou a ser negociado no mercado internacional a $100 o barril. Basta olhar a série histórica e ver que houve um aumento vertiginoso nesse preço. Como a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo e o maior exportador de gás natural, o aumento dos preços dessas commodities dá claramente uma sobrevida à economia russa contra as sanções. Mesmo assim, o petróleo russo está sendo negociado com mercados da Ásia, sobretudo Índia e China, com um certo desconto. Normalmente um desconto de $25 por barril de petróleo. De acordo com a empresa consultora do mercado de matérias-primas Kepler, a quantidade de petróleo russo exportado em navios para a Ásia mudou de 37% do total exportado em julho de 2021 para 56% do total do petróleo exportado em julho de 2022. Entre janeiro e julho de 2022, a China aumentou em 40% as importações marítimas de petróleo russo em comparação com o mesmo período de 2021. A importação de gás russo também aumentou via gasoduto siberiano. A Índia, para se ter uma ideia, gastou em importação de petróleo, de gás e de carvão russos do início de 2022 até maio cerca de 5 vezes o que ela tinha gasto no mesmo período do ano passado, o que deu um montante equivalente em torno a 5,1 bilhões de dólares. A Rússia divulgou que o PIB dela caiu em 0,4% nos 6 primeiros meses de 2022. A empresa estatal Gazprom divulgou, no entanto, um lucro recorde equivalente a 41 bilhões de dólares nos primeiros 6 meses de 2022. É importante frisar que, no geral, a América Latina, a África e a Ásia não aderiram às sanções que foram impostas à Rússia e que a Europa, até os atentados contra os gasodutos Nord Stream, ainda importava gás russo, mesmo que em um volume reduzido a algo em torno de 30% do habitual. Mas com o preço mais caro do gás, acabou Europa, gastando mais do que no período em que não havia aplicado as sanções. A maior dificuldade russa, se nós quisermos refletir no médio e longo prazos, se as sanções perdurarem, será a produção industrial de máquinas, equipamentos e tecnologia de ponta. Por quê? Porque esse mercado depende bastante do acesso ao que se conhece como materiais semicondutores, que são materiais com características físicas e químicas específicas que servem à produção do setor de automóveis, do setor aéreo e de informática. Os semicondutores mais comuns são o germânio e o silício, mas só possuir essas matérias-primas não é o suficiente. É preciso ou desenvolver a indústria que transforma esses materiais em úteis na fabricação, por exemplo, de chips, ou ter acesso fácil ao produto acabado vindo do exterior. O desenvolvimento da indústria de semicondutores, que seria a longuíssimo prazo uma solução para a Rússia, encontra inúmeras barreiras. Primeiro, a barreira financeira, depois a barreira tecnológica, sobretudo, tornando essa empreitada impraticável para um país que está sob embargo econômico de uma boa parte do mundo. As sanções podem, no longo prazo, terminar causando 2 efeitos na economia russa. Um processo de substituição de importações e um fortalecimento da Rússia enquanto potência tecnológica e ou uma aproximação cada vez mais soldada entre ela e os seus parceiros econômicos mais assíduos nestes últimos tempos, a saber, a China, a Índia e o Japão. No mais, a Rússia não corre o risco de desabastecimento alimentar, visto que possui vastas terras cultiváveis
e muito menos corre o risco de desabastecimento energético. Só as cenas dos próximos capítulos vão poder mostrar para a gente como é que os Estados Unidos pretendem colocar de joelhos uma economia que abastece os países desenvolvidos europeus em energia. Aliás, na falta do gás russo, os europeus recorrem ao gás de xisto norte-americano, que é sabidamente muito mais agressivo do ponto de vista ambiental. Ainda não se ouviu o protesto dos ecologistas ocidentais do velho continente. E a Europa recorre também ao gás do Azerbaijão, que, em termos de respeito aos direitos humanos, não é nenhum exemplo. Vide os recentes bombardeios promovidos pelo Azerbaijão ao seu vizinho, a Armênia. O silêncio parece ser o rei do momento e a moral, a geometria variável, a sua respectiva rainha.